As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm três coisas em comum, não importa o tipo de célula que são. Todas as células têm uma membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior. O citoplasma, que é o material gelatinoso, e o DNA, que é o material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelas, que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são células procarióticas. Elas não têm núcleo ou organelas envolvidas por membranas. Elas apresentam material genético, mas não está contido dentro do núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares, tais como bactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que tem tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está preparada para dividir, o DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou fazer proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é uma substância gelatinosa. Os ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma ou se anexar ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como ER. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, que possuem os ribossomos ligados a ele, e retículo endoplasmático liso, que não possui os ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como as proteínas, sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, as recebem. As proteínas movem-se dentro do aparelho de Golgi, onde elas são personalizadas em formas que as células podem usar. O aparelho de Golgi faz isso ao dobrar das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais, tais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de saco que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são coletores de lixo que levam em partes células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela onde se mantém a energia para as células, tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP, que fornecem a energia para todas as atividades das células. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém a sua forma através do citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitas de proteína, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos.
Alguns organismos, tais como plantas, são fotoautotróficas, o que significa que captam a luz solar para transformar em energia. Possuem células como uma organela chamada cloroplasto. Cloroplasto é aonde acontece a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular, fora as membranas, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm uma parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas em algumas células. Aqui estão apenas algumas. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Esses são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-los quando tossir. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento da célula. A única célula humana que possui o flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se: as células eucarióticas são células vegetais e animais com um núcleo e organelas envolvidas por membranas. As procarióticas são organismos unicelulares, sem organelas. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. E apenas as células vegetais têm cloroplastos. Ambas as células, vegetais e animais, possuem mitocôndrias.